Então, bora lá, meus amigos. Lei de destruição. Ó, ó, ó. 728. A lei de destruição é uma lei natural. Olha, já começa. Kardec didático, como sempre, né? A lei de destruição é uma lei natural? Bem, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. O instinto de destruição teria sim sido dado aos seres vivos com objetivos providenciais. Bem, as criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para atingir os seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e de utilizar os restos do envoltório exterior. Mas sempre não é senão esse envoltório que é destruído, e esse envoltório não é senão o acessório, e não a parte principal. É o princípio inteligente, que é indestrutível e que se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. Já explico. 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? Bem, porque a destruição não chegue antes da época necessária. Gente, essa resposta, presta atenção, explica tudo, viu? Essa resposta aqui, ó, explica tudo, hein? Pergunta 729, ó. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios para preservação e regeneração? Tá certo, assim, você tem que ter uma lei de destruição na vida, beleza, tem que ter para renovar. Então, por que, né, que tudo não se destrói o tempo todo? Para que a gente vai se proteger, já que a lei de destruição é natural? Olha que inteligente a pergunta de Kardec. Uma resposta foi mais profunda ainda. Para que essa destruição não chegue antes da época necessária. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Gente, toda destruição causada por leis naturais, ela tem uma finalidade espiritual. Eu sei que é difícil da gente aceitar, entender essa realidade, mas é o fato, né? Essa lógica, né, que a gente tem de acidentes, desastres aéreos, terremotos, questões coletivas, que vai ser estudado na sequência aqui, problemas, né, de pessoas ficando doentes, sistematicamente epidemias. Por que Deus permite isso no mundo, né? Pandemias. Por que Deus permite? Tudo isso é uma lei de destruição. Você está destruindo. Mas, ao mesmo tempo, você renova. Por que Deus permite as guerras? Por que Deus permite tantas coisas? A gente se questiona sobre isso. Entendeu? É um questionamento muito, muito justo. Não é? Porque, eu vou te ser sincero, se você tirar Deus da equação, tudo perde o sentido. Não sei o que você acha. Eu acho. Se você tirar Deus da equação, tudo perde o sentido. Tudo perde o sentido. Quando você coloca Deus, a lei divina e a reencarnação, tudo se encaixa. Porque, para mim, se você tira a reencarnação da equação, acabou. Acabou. Porque assim, você fala, vou te dar um exemplo, né? Com todo respeito a quem não acredita na reencarnação, mas vamos refletir juntos. Você fala, não, as desigualdades sociais é tudo culpa do homem na Terra. Deus não tem nada a ver com isso. Beleza. Não, tudo bem, vamos lá. Então, como é que você explica que de um lado você vai ter, por exemplo, um grupo de assassinos, enquanto do outro lado você vai ter pessoas, abre aspas, a princípio vítimas de um grupo que deliberadamente faz o mal? Se Deus criou todo mundo simples e ignorante, então ninguém teve passado, não existe encarnação passada, por que essas pessoas boas estão passando por isso? Aí você fala, para se cumprir a vontade de Deus, uai, que gozado. Você acha que Deus tem essa vontade? Então Deus escolhe, você nasce e vai ser ruim. Ou então você é ruim, você nasce e vai ser imolado. Mas por quê? Qual a troca? Você acha que Deus precisa disso? Você está entendendo? Não faz menor cabimento. Com todo respeito, não, Ricardo, isso é mistério de Deus, a Santíssima Trindade, o Espírito Santo, está escrito no livro ABC. Gente, pensem por si. O Senhor da vida dá sinais, não é só através de livros, não, ele dá sinal através da sua vida. Você tem inteligência própria, você tem um coração próprio para tomar as suas conclusões. Observe a inteligência sublime que criou o nosso globo, o universo, os universos conhecidos. Você acha que esse Pai Celeste perfeito ia permitir que uma só folha, na fala de Jesus, que um só fio de cabelo caísse
sem que houvesse um propósito? Então é lógico que você tem que ter um porquê. Então quando você coloca a reencarnação no processo, encaixa. Ah, então tudo tem um porquê? Tem. Então eu passo por isso hoje, por quê? Porque eu estou aprendendo algo ou porque eu espio um erro de ontem? É. Então, peraí, quer dizer que então eu posso retornar aqui amanhã no outro sentido? Pode. Então, eu posso, por exemplo, reencarnar hoje, viver 7, 8 anos, desencarnar como criança, porque eu tinha uma energia pendente, porque de repente eu me suicidei 7 anos antes do tempo na vida passada, e aí eu reencarnei para resgatar esses anos que estavam faltando? É. Por isso que eu tinha problema respiratório, que eu fui lá e tomei veneno? É. Ah, tá. Então eu volto para o mundo espiritual, meu perispírito está melhor, eu posso retornar à vida material e ter uma vida mais longa? Pode. Vai, não sei, mas pode, pode. Tem um porquê. A lógica da destruição começa a ser trabalhado dentro de uma máquina divina em que tudo faz sentido pelo amor de Deus. Mas quando você tira esse conceito, vira uma bagunça, vira uma baderna. Né? Então, assim, Kardec ele vai fazendo uma sequência de perguntas aqui na lei de destruição perfeita para as nossas reflexões. Perfeita para as nossas reflexões. E eu sei, é profundo, gente, não são respostas fáceis, né? São questões muito delicadas. Vamos lá, vamos continuar um pouquinho. Vamos lá, vamos avançar. Pergunta 730. Visto que a morte deve nos conduzir para uma vida melhor, o que nos livra dos males desta e que assim ela está mais para ser desejada que temida, porque o homem tem dela um horror instintivo ou faz temê-la? Já o dissemos, o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Por isso, Deus lhe deu o instinto de conservação que sustém nas provas e sem o qual se deixaria muito frequentemente levar ao desencorajamento. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ele pode ainda fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo ameaça, é uma advertência para que aproveite a moratória que Deus lhe concede. Mas, ingrato, rende, mas frequentemente graças à sua estrela, que é o seu Criador. Uau! Olha só o que é que o Espírito de verdade está dizendo. Todos nós devemos fazer o máximo, gente, que a gente possa, para aproveitar nossa vida na Terra, para evitar a morte o máximo possível, para valorizar a vida. Por quê? Porque se nós estamos aqui, existe um propósito. Porque se, abre aspas, a lei de destruição tiver que nos abraçar, isso vai acontecer naturalmente, não é você que vai buscar. Então, olha que diferença. Você sai para uma festa, aí você chega na festa e começa a beber. Vai beber. Você está dirigindo. Poxa, todo mundo sabe que álcool e volante não combinam. Né? Aí você enche a cara. Não, eu estou em condições de dirigir o carro. Sabe essa coisa de bêbado? Sabe, que acha que pode tudo e na verdade não entende nada? Não, eu sei o que eu estou fazendo. Não sabe coisa nenhuma. Aí de repente vai pegar um carro, tá lá, faz uma besteira de todo o tamanho. A pessoa não planejou matar ninguém, mas causa um acidente, deixa a pessoa tetraplégica, entendeu? Mata alguém, às vezes tira a própria vida. Então assim, a pessoa queria uma destruição completamente desnecessária. Não estava planejado aquela destruição. Isso é um suicídio inconsciente. Mas, de repente, essa pessoa vai atropelar um transeunte que ele nunca viu na vida. Aí você fala, caramba, como é que a lei divina cria esse sistema? Né? E aquela pessoa, do nada, que vai ser atropelada por um sujeito bêbado que ela nunca viu na vida. Você pode ter certeza que aquela pessoa que acabou sendo atropelada, existe um motivo do porquê. Isso não justifica em nada a pessoa bêbada ter cometido erro. Jesus fala disso. O escândalo é necessário no planeta Terra, mas ai da mão daquele que vem. Então, olha só, a lei divina se utiliza do escândalo, que são as coisas erradas que nós criamos no planeta, para fazer as coisas certas acontecerem. Porque Deus não desperdiça nada. Mas é óbvio que aquele que gera o escândalo gera graves problemas. Você está entendendo? Gente, o tempo todo a gente está repelindo e se atraindo. Você vê, acidentes aéreos, tráfego, trânsito. Muitas vezes você tem um acidente qualquer, aquele dia você ia pegar o carro e não pegou, né? Eu conheço um caso em Belo Horizonte, de uma época que um dos ônibus de BH caiu no Ribeirão Arrudas. Quem é aqui, faz anos, né? O Ribeirão era aberto. Quem é de BH sabe disso, já conhece o Ribeirão. Ou pelo menos hoje ele é fechado. E aí o que aconteceu? Esse ônibus caiu no Ribeirão, desencarnaram 4 pessoas. Tinha uma moça que ela pegava ônibus todo dia, parece que 5 horas da tarde. Todo dia, ela saía do trabalho, um relógio. Naquele dia, pela primeira vez em anos, não sei se ela tropeçou, deu uma loucura.
Deu uma loucura. E ela perdeu o ônibus coisa de segundos, ficou pé da vida, xingou e não sei o quê. O ônibus caiu e ela não estava dentro. Coincidência? Óbvio que não. Não é? Desastres aéreos, você sempre fez isso. O sujeito que ia viajar de uma hora para outra, aí perdi o passaporte, entendeu? Perdi o voo. A pessoa fica pé da vida e de repente acontece alguma coisa lá na frente. Gente, se você não deu causa, quem deu causa ao erro está endividadíssimo com a lei divina e com a própria consciência e vai responder por isso. Mas quando a pessoa não dá causa à destruição, ela é, abre aspas, vítima, na realidade, ela está passando pela experiência ao qual ela foi atraída pela lei divina. Ela se atraiu por algum motivo. Eu já expliquei isso aqui para vocês. Os amigos espirituais reforçam muito esse conceito. O amigo espiritual explicando algo para uma família, né, que passou por um trauma muito profundo nessa linha de perder também pessoas amadas e queridas em um acidente, né, assim, violento e tal. Ele explicava algo muito especial. Por mais chocante que seja para nós que estamos aqui, né, por vezes, um desencarne desse é indolor. Para a pessoa pode ser um prêmio, é um desafio para quem fica. Veja bem, é óbvio que é. Imagina, você está em casa, de repente seu filho, sua mãe, seu marido, sua esposa, pum, você recebe a notícia, olha, fulano desencarnou, teve um acidente. O quê? É um desafio. Para mim seria, óbvio, para todo mundo. Todo mundo. Né? A lucidez espiritual vai ajudar a gente a passar pelo processo, mas ninguém deixa de passar pelo processo. Mas para o espírito que desencarna, se você for pensar na lógica do desencarne, muitas vezes é imediato. Ele não sente nada, ele já vai acordar no mundo espiritual no hospital, depois de um mês e meio dormindo, não raro, quando é um espírito nobre, bom, né? Porque não acompanha nada do sofrimento, não acompanha o velório, não acompanha o primeiro mês, que normalmente a gente está mais doído, né? E vibra muita energia de falta, às vezes de rancor, de raiva, essa energia que por vezes perturba quem recém desencarnou. Então, boa parte das vezes, esse espírito, quando ele tem uma proteção, ele não passa por nada disso. Então, quando ele desperta, claro, vai tomar um susto, obviamente, né? Porque a última lembrança foi aqui na Terra, acorda num lugar diferente, e aí, aos poucos, vão contando para ele, olha, você não está mais na Terra. Como assim? Não está mais na Terra. Eu morri, calma, a morte não existe. Entendeu? E gradativamente as coisas vão se estabelecendo. Mas se você for analisar, foi uma benção. Percebe? A gente obviamente não sente isso, mas foi uma benção. Então, assim, é relativo. Vocês se lembram? Acho que a dona Zilda Arnes, me falha a memória, teve o terremoto do Haiti em 2010. Me falha a memória, dona Zilda Arnes, por favor, se não for, me corrijam, tá? Me corrijam. Uma benfeitora, né? Trabalhadora muito bem, amplamente reconhecida. Ela estava fazendo trabalho social, voluntário, no Haiti, em Porto Príncipe. Ela estava dentro de uma igreja, né? Teve um terremoto terrível naquela época, né? Lá em parte da República Dominicana. Então, assim, destruiu a cidade, né, de Porto Príncipe, parte do Haiti. A igreja, o teto desabou e ela teve um desencarne instantâneo. Aí, se você está aqui, você fala, mas não é possível? Olha só. A mulher está na igreja. Ela está num país pobre, fazendo a caridade. Como que Deus permite que isso aconteça? Mas exatamente isso, às vezes é a recompensa dela. Ela ia ter que desencarnar de qualquer jeito, já estava na hora dela. O que era melhor? Às vezes ela desencarnar assim, ela ficar, sei lá, 3 meses sofrendo no hospital, numa cama, sendo espetada, talvez ela não precisasse disso. Entendeu? O que era melhor? Gente, não dá para saber. Não dá para saber. Não dá para saber. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes a gente julga a lei de Deus sem entender os detalhes, sem compreender os meandros. Nada acontece por acaso. A gente é atraído para lugares e a gente repele lugares. Então, compreender que existe a renovação no planeta é muito importante. Não é? É muito importante. E, ao mesmo tempo, as questões naturais forçam a evolução. Você quer ver um exemplo? Lá no Japão. O Japão está no meio do círculo fogo do Pacífico. O Japão tem terremoto quase todo dia. Muita gente não sabe disso, né? Quase todos os dias tem terremotos no Japão. Mas como assim a gente não ouve falar? É porque não são terremotos gigantes, né? 7, 8, 9 graus a escala Richter. São microtemores, por causa das placas tectônicas onde o Japão está. Então o Japão é um filetinho de terra cheio de gente ali. E aí o que acontece? Imagina, o Japão já passou por desencarnes coletivos, né? Recentemente, o problema de Fukushima, o maremoto, né? Tsunami que aconteceu, me falha a memória também, acho que é 2010, 2011, desencarne quase 20 mil pessoas, uma loucura, né? Loucura. E quantas
acidentes, né, que já aconteceram no Japão. Enfim, o povo japonês, usando a inteligência e a disciplina, criou prédios, né, que não são totalmente contra terremotos, mas que praticamente nem sentem os terremotos. Vocês já viram? Depois coloca no YouTube prédio japonês contra terremotos. Vocês vão ver, tem as borrachas da engenharia atual, o prédio treme, mas a pessoa não sente quase nada. É como se fosse uma espécie de amortecedor. Gente, você consegue imaginar um negócio desse há 100 anos atrás? Não tem como. Então, o que quer dizer? A tragédia coletiva, pela lei de destruição, e obviamente desencarnou quem tinha que desencarnar. Quem não tinha, não desencarnou, você tem certeza disso. Tem certeza disso. Mas quem foi, retorna ao pátrio espiritual e segue seu caminho. Aqueles que ficaram, utilizaram-se da lei da destruição, ou seja, do problema, para buscar novas soluções. E assim por diante. Veja você que mesmo uma tragédia horrorosa, terrível, vergonhosa, como as guerras mundiais do século passado, geraram evolução que acabaram sendo trazidas para o nosso dia a dia. Muita gente não sabe, o alumínio das panelas, né, raio-x, uma série de outros benefícios vieram de pesquisas feitas para armas bélicas e na época da corrida espacial entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética. Quer dizer, de algo muito ruim, Deus tira algo muito bom. Então, gente, nada acontece por acaso. De novo, isso tira de nós que aqui ficamos a saudade de quem vai? Não. Entender isso tira de nós que aqui estamos, às vezes, a dor de saber de algo, né, dessa magnitude que choca? Não. Tira de nós quando nós desencarnamos? Não. Não tira. Mas o conhecimento traz a nós a condição da gente se adaptar melhor às situações. O conhecimento nos liberta da ignorância que nos faz revoltar. Porque a tristeza é inerente à vida humana. E Deus sabe disso. Tanto que é uma das emoções básicas. Mas a revolta que gera ódio, raiva, rancor é inerente à infantilidade humana, que é diferente. Então, o conhecimento, gente, a conexão com os valores da vida, nos dá força, serenidade até muitas vezes, e por que não dizer fé, né? Para a gente passar pelos momentos mais desafiadores, que todos nós vamos, em um momento ou outro, vivenciar. A gente não se liberta, a gente não evita passar por muitas situações. Algumas sim, outras não. Mas a fé em Deus, gente, o conhecimento, nos dá a condição, a sabedoria, para a gente poder passar por tudo isso com muito mais leveza. Não é verdade? Eita, meus amigos, isso é muito profundo. Muito profundo. Eu falo para vocês, né? Ter uma vida quântica, uma vida acima da média, não é não ter uma vida com problemas. As pessoas confundem. E eu juro para vocês, isso foi uma virada de chave na minha vida. Deixa eu pegar minha chave. Ó, uma virada de chave na minha vida, né? Enorme. Porque eu também, como eu sei que muitos de vocês, há muitos anos atrás, eu também tinha isso na cabeça. A gente é muito infantil, né? Muitas vezes. Você olha e fala assim, não, porque se a minha vida for boa, se eu tiver muita fé em Deus, eu não vou ter problemas. Não existe isso. Você está no mundo de prova e expiação, criatura. Nós estamos no mundo de prova e expiação. Não é? A gente está onde? Planeta Terra. É claro que aqui nós vamos ter dificuldades. Naturais. Mas isso não significa que essas dificuldades tenham que ser muito maiores do que nós. Pelo contrário. Então, nós temos a condição de superarmos essas dificuldades pela compreensão da vida. E por que você acha que Deus permite, né, pessoal, da gente se conectar, da gente se conhecer, da gente formar grupos, sabe, com afinidades, com desejos e pensamentos compartilhados do crescimento da alma? Porque um ajuda o outro. Em última instância, nós somos irmãos, literalmente. Filho do mesmo pai, da mesma mãe, porque Deus é pai, né? Deus é pai e mãe, então é pai. Então, assim, é muito profundo esse capítulo. Ele é grande, né? Não dá para estudar ele todo aqui. Capítulo 5 da Lei de Destruição. Estudem. Aqueles que tiverem interesse, leiam todas as perguntas. Eu tenho certeza que vai aliviar as dúvidas de muitos de vocês, né? Vai trazer muito esclarecimento, muito conforto para muitas coisas.
Ai, ai, meus amigos. É, muito esclarecimento. Ai, não, o Livro dos Espíritos é maravilhoso, né? Ai, se dependesse de mim. Ai, dependesse de mim.